Queridos irmãos, é um prazer muito grande, é uma alegria imensa de estar com vocês nesse momento tão importante em nossas vidas, em poder representar a nossa casa espírita, união e amor, esse papel de levar a mensagem espírita da noite de hoje a todos os lares, a todas as famílias. Meu nome é André. Novamente a gente fala que somos do União e Amor, trabalhador dessa casa espírita, apesar de pequeno e fraco, mas com muita boa vontade de ajudar, de contribuir no nosso papel na doutrina espírita. Estamos aprendendo muito com isso, resolvendo os nossos problemas internos, as nossas propostas íntimas, e assim a gente vai. Espero que todos vocês também pensem da mesma forma, levando avante essa doutrina espírita a tantas pessoas que necessitam dela, das suas instruções, dos seus conhecimentos, dos seus postulados. Nós vamos iniciar a nossa reunião na noite de hoje com a prece, que é muito importante estarmos unidos em feixe vibratório. Oremos a Jesus. Mestre amado, aqui estamos reunidos em Teu nome, em nome do Pai Celestial, para mais esse programa, esse trabalho de Dimensão Espírita, em que todos nós estamos unidos no mesmo foco, nos nossos lares, no nosso trabalho, em todos os lugares em que estivermos e sintonizados nessa faixa, possamos juntos trabalhar unidos com esse amor de Deus, nosso Pai. Que possamos, na noite de hoje, discorrer os assuntos necessários ao nosso entendimento, à nossa compreensão, da melhor maneira possível, e nos conduzirmos na vida ligados ao Pai através da prece, através da oração, através da emissão dos nossos pensamentos positivos, em benefício do mundo, em benefício das pessoas que estão sofrendo, que estão desesperadas, precisando de vibrações sadias. E todos nós temos essas condições de emitir esses pensamentos positivos. Há tantos irmãos na descrença, no desânimo, mas que com as vibrações e irmanados com Jesus, tudo é possível. E temos certeza disso porque Ele quer. Que a Tua paz, Senhor, esteja em todos nós, agora e sempre. Assim seja. A nossa lição da noite é uma lição muito importante. Em semanas anteriores, o Daniel falou sobre a eficácia da prece. Hoje nós vamos falar da ação da prece. Como ela se desenrola, esse processo todo, esse movimento dela. Como é que ela chega no seu destino. Como é que ela chega em determinados lugares, quando nós oramos, quando nós vibramos. Como que se processa isso? E nisso tudo nós temos a transmissão do pensamento. Como o nosso pensamento é transmitido para as pessoas, para os espíritos, o contato com Deus, o contato com os nossos protetores espirituais, anjos da guarda. Como é que nós nos localizamos nesse sentido? Como que o nosso pensamento vai à distância? Através da prece, das solicitações.
E Kardec nos menciona essa parte tão importante, começando o nosso estudo, falando que a prece é uma invocação. Olha só, a prece é uma invocação. Ele afirma isso, que a prece é uma invocação. Por ela, nos pomos em relação mental com o ser a quem dirigimos, nós nos dirigimos. Veja bem, é uma invocação e não uma evocação. Nós precisamos discernir invocação de evocação. Muita gente até confunde essas palavras que parecem tanto, né? Na verdade, elas têm o mesmo caminho, mas porém totalmente diferente. Quando nós evocamos, nós estamos lançando uma ideia a determinado espírito para propor algum tipo de conversa, de entendimento. E quando nós chamamos esse espírito, nós chamamos para o nosso externo. Ou seja, nós queremos conversar com ele, mas assim, eu tenho de antemão o meu equilíbrio. Eu sei o que eu estou fazendo, eu quero saber, eu quero auxiliar, mas assim, não é uma coisa que você aceita o que ele vai falar, que ele vai explicar. Isso é vocação, eu estou procurando aquele espírito, que só pode ser feito, segundo Kardec. No livro dos médiuns nós observamos isso com muita prudência. E com um grupo espírita que tem assim um conhecimento, uns estudos aprofundados a esse respeito para trabalhar nessas questões, porque não é simples fazer isso. Mas isso é a vocação. Agora, a invocação seria praticamente o mesmo sentido, mas com diferença muito grande. Quando nós invocamos, nós estamos chamando, nós estamos abrindo a nossa porta, a nossa guarda para esse ser maior a que nós estamos dirigindo. Porque quando nós vamos fazer uma prece, nós vamos fazer uma prece a espíritos elevados, a irmãos que estão muito acima de nós, aos nossos protetores espirituais, os espíritos que nós confiamos. Nós não vamos fazer uma prece simplesmente para quem quiser vir nos auxiliar. E quando a nossa intenção é de invocar uma categoria mais elevada, eu posso acreditar. Eu tenho que acreditar que eu estou muito abaixo. Então, nessa hora, eu estou depositando total confiança, estou abrindo minhas portas para esse ser muito maior do que eu. Então, essa é a questão. Quando eu invoco, eu estou me abrindo, eu estou convidando para dentro de mim. E quando eu estou evocando, para fora de mim, no meu externo, para me bater um papo, para me auxiliar essas questões. E a partir desse momento da invocação, nós nos colocamos em relação mental com esse ser. Alguma coisa daqui para lá vai. E nós temos um feedback de lá para cá. Também vem. E muito mais do que possamos imaginar. Porque se nós temos dificuldades em acessar os espíritos superiores, eles não têm nenhuma dificuldade em nos identificar. Então é por isso que Allan Kardec faz esses questionamentos, essas colocações, e ele assegura que a prece é uma invocação. Deu para entender claramente isso, né? E o objeto da prece, ela tem qual tipo de objeto? Ela tem um objetivo de quê? De fazer um pedido, um agradecimento, um louvor. O louvor, a gente louva a Deus, pouco isso acontece. A maior parte não louva a Deus, aos espíritos superiores. Então, dificilmente é pouca coisa, muitos louvam. Agradecimento até que muitos agradecem pela alimentação, pelo lar, pelo teto, pelo agasalho, pelas coisas que acontecem na nossa vida, até pelos problemas.
Porque tem gente que entende que os problemas é um conserto que nós temos em nossa vida. Então nós devemos muito bem entender essas questões, que agradecimento não é só pelas coisas que a gente acha que é boa. Porque nós temos um pensamento, um achismo, eu sei que aquilo é bom, mas esse bom meu está atrelado a um egoísmo. Está atrelado a uma vaidade, uma ambição. Então é notório e é natural que eu pense assim. E que as coisas para mim sejam vindas nesse sentido que nós estamos falando da nossa inferioridade. Então é assim, quando nós agradecemos a Deus, nós devemos entender que agradecer é entender as nossas dores, as nossas dificuldades, aceitar com resignação e fazer uma série de análises. Por que eu estou sofrendo? Por que eu tenho tantos problemas? Por que as coisas não dão certo para mim? Então, são coisas que a gente deve sempre entender. Quando vem as coisas assim, mais ou menos, nós devemos entender que a providência divina sabe o que está fazendo. É nessa hora que a invocação vale muito. Eu estou acreditando nesse ser porque ele sabe e eu não sei. Então, quando nós pedimos, que a maior parte das pessoas fazem os pedidos, pedir para mim, como eu posso pedir para outros, para as outras pessoas. Eu posso pedir para todos os encarnados, eu posso pedir para os desencarnados. Então, quando eu faço um pedido, nessa hora desse pedido, eu tenho que refletir que tipo de pedido que eu estou fazendo. Se ele estiver atrelado a esse sistema egoístico, eu devo refletir. Eu peço para ganhar na Mega Sena, eu peço para ter uma casa bonita, para ter um carro melhor. Eu posso pedir o que quiser. Só que a espiritualidade vai refletir, vai analisar o que realmente eu preciso. A espiritualidade tem a minha ficha técnica. E eu estou reencarnado na Terra, mas também eu tenho a minha ficha técnica em algum lugar um lugar de programação reencarnatória. Eu não nasci simplesmente porque eu entrei numa casa, eu resolvi nascer nessa casa. E eu tenho um planejamento, o porquê, a minha história. Eu tenho uns milênios aí reencarnados, em reencarnação. E quantas coisas aconteceram nesses milênios. Eu tenho um passado. Esse passado se torna presente. Eu sou hoje um resultado de muitas encarnações. Tem assim, vai afunilando, vai filtrando, eu sou esse resultado que é hoje. Então eu posso pedir para mim e pedir para os outros. As preces dirigidas a Deus, quando a gente coloca esse ser maior como Deus, normalmente eu penso assim, mas onde será que está esse Deus? Se a pessoa tem um pensamento assim, não tão entendido doutrinariamente, ele não sabe discernir o que é Deus. E nem nós que estudamos a doutrina espírita na integridade, é difícil você interpretar a criatura divina. Nós não conseguimos, porque a nossa inferioridade é de tal tamanho que eu não consigo enxergar a verdade com clareza. E eu tenho uma verdade dentro da minha proposta proporcional aos meus entendimentos. Mas existem coisas que eu não entendo porque está fora da minha alçada. Olhem bem, nós estamos apenas no planeta Terra. Ele é pequenininho. Ele é uma areinha perdida no universo. Bom, nós temos a Terra, temos um sistema solar, temos os outros planetas do sistema solar, nós temos a nossa galáxia. Nisso aí já tem bilhões e bilhões de planetas nessa galáxia e bilhões e bilhões de sóis espalhados em tudo isso.
E os seres que estão habitando esses planetas? Agora, segundo André Luiz, quantas galáxias nós temos no universo? Milhões de galáxias, infinitas galáxias, com esse turbilhão de planetas dentro de cada galáxia. Nós temos um Pai, um Deus, Criador de tudo isso. Não é da Terra, não é dessa terrinha pequenininha, é Criador de tudo. Agora, como é que nós vamos entender a grandeza desse Criador se nós não entendemos nem a Terra? Nós não entendemos nem acima da estratosfera. Nós achamos que entendemos aqui e temos dificuldade de identificar os processos científicos na luta, nas pesquisas, como o vírus, por exemplo. Nós estamos tentando descobrir como é que o vírus não... Isso é coisa tua para a divindade. Mas por que Deus não vem resolver esse tipo de problema? Por que a espiritualidade não resolve esse problema? Porque ela sabe que o homem tem que resolver, ela respeita o livre-arbítrio dos homens. Porque os homens estão em evolução na Terra. E se o pai fizesse tudo para os filhos, sem o esforço deles, onde estaria o mérito das pessoas? Onde estaria o resultado de uma evolução espiritual? Esse filho lá na frente vai cair, porque ele foi burlado na evolução. Não. Deus respeita o livre-arbítrio dos homens. E os homens que têm que atuar nas pesquisas e desenvolvimento com a inspiração divina. E com certeza, quando essas questões entram, não de interesses políticos ou financeiros, a espiritualidade está aí para auxiliar a quem precisar. É assim que devemos entender a criatura divina. Nos efeitos, você anda, vê o verde das matas, não existe um verde igual ao outro verde das folhas. Você passa pelas pessoas e vê impressão digital, todas elas são diferentes, esse desenho do dedo. Na menina dos olhos, que perfeição, que coisa incrível para dar personalidade na terra de cada um. Que inteligência é essa? Aí nós vamos questionando do nascimento de um feijãozinho, de uma grande árvore, do ar que respiramos, do movimento da terra, do sol, dos astros. Uma perfeição incrível. E ele não vem dizer eu fiz isso, eu fiz aquilo. É tudo natural. Nós acreditamos em Deus pelos seus efeitos, pelo resultado. Mas nós não podemos definir que jeito que é esse Pai. Só podemos definir que Ele é muito bom, que Ele sabe tudo o que está fazendo, pelos resultados. Os resultados são positivos nas nossas vistas, em todo momento em que estivermos por aqui, para perceber essas belezas divinas. Então, quando nós dirigimos nossos pensamentos a Deus, Ele tem em todos os planetas os seus trabalhadores, os espíritos que obram por Ele. E que esses espíritos trabalham com a humanidade terrestre, com a humanidade X, planeta Y e tal, esses milhares de planetas com equipes espirituais fantásticas. Nós temos na Terra, por exemplo, Jesus que administra o nosso orbe. Mas ele não trabalha sozinho. Ele tem uma multidão de espíritos que trabalham aqui e espíritos que vêm de outros lugares para trabalhar com ele. Então assim funciona. É uma organização profunda que, como o Brasil, por exemplo, nós temos espíritos que olham pelo país. Mas nós temos espíritos que olham pelos estados, que trabalham com esses do país. Nós temos os das regiões do Triângulo Mineiro,
Nós temos os espíritos que trabalham dos nossos quarteirões. E assim no mundo inteiro nós temos representantes divinos. Deus tem os representantes divinos, os espíritos co-criadores em plano maior. E aqueles espíritos que estão um pouquinho acima de nós, e nós carregando as caixas. Nós somos colaboradores também. E abaixo de nós tem os outros colaboradores. Deus aproveita todos para trabalhar no seu sistema. Até aquele que parece que não vale nada, ele vale muito sim. Cada um tem sua proporção, de acordo com a sua intenção, de acordo com o que ele pensa em relação ao universo. Então, quando oramos a Deus, esses espíritos vêm em nome de Deus, para te auxiliar. E quando nós oramos aos espíritos, ou quando nós oramos a espíritos como Bezerra de Menezes, eu quero pensar em Chico Xavier, eu quero pensar em Allan Kardec, e assim, tal. Indiretamente estamos orando a Deus, porque eles estão ligados nesse sistema, nesses processos. E tudo se resolve sem tempo nosso da Terra. No átimo de um segundo, tudo forma-se. Então é isso aí. Quando nós somos intercessores de trabalhadores espirituais, nós trabalhamos aqui com os espíritos superiores e trabalhamos com as pessoas que nós queremos auxiliar. Então nós estamos trabalhando, auxiliando esses companheiros, mas confiando na providência divina. E isto é invocação, isso é prece, é ligação com esse Ser Supremo que nós depositamos total confiança e estabelecemos em nós um amor muito grande por esse Ser. Quando nós fazemos isso, nós estamos, assim por dizer, confiando nessa sabedoria divina, acreditando nela. E o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, como ela funciona. O Espiritismo vem nos facilitar na explicação como é que acontece essa dinâmica, esse movimento, essa movimentação da prece, como é que ela leva, como busca, como é que resultado que é, o seu mecanismo, né? Ao explicar a forma de transmissão do pensamento, olha, a forma de transmissão do pensamento. Nós pensamos, não é isso? Pensamos, todo mundo pensa. Quando nós pensamos, nós produzimos uma matéria mental. Isso é matéria, o pensamento. A ciência da Terra ainda não definiu o pensamento como matéria. Mas nós já sabemos pelos espíritos que o pensamento é uma matéria que não é designada como essa matéria que nós conhecemos aqui. Mas é uma matéria quintessenciada, mas é matéria. Interessante, né? E como matéria, nós devemos veicular essa matéria. Como? Que jeito essa matéria mental vai? Eu penso em Deus, produzir. Eu quero fazer uma solicitação, um pedido. Meu marido está doente, meu filho está assim e tal. A gente começa a fazer orações. Nós estamos produzindo ali um aspecto mental, uma matéria mental, e nós queremos levar essa matéria mental até o Criador, ou os espíritos superiores para me auxiliar. Mas como eu vou bolar tudo isso e enviar essa mensagem? Por via espiritual? Mas ela é matéria. Pelo ar? O ar é uma matéria diferente dessa que nós estamos falando. Que jeito? Ela tem que veicular. Ou esse ser está bem do meu lado, parado, esperando o que eu quero, porque eu pensei ele captar e puxar da minha cabeça. Não, mas os seres estão em toda parte.
Às vezes, dependendo do espírito que eu estou solicitando, ele está no outro orbe, ou talvez esteja em outro planeta já, ou talvez um espírito bem próximo a mim, um companheiro bem mais elevado do que eu, e que eu posso pedir para ele, claro, e ele vai pedir para o outro, e aí a coisa vai entrelaçando até chegar no Criador, assim, tudo rápido, porque eles trabalham dentro de um mecanismo de Deus. Ninguém trabalha diferente do Pai. Quando nós oramos aos Espíritos, é a Deus que nós estamos orando diretamente, com toda segurança. Então, quando nós emitimos essa onda mental, esse pensamento, essa mente, essa solicitação para Deus, ele vai perceber. Mas como é que funciona isso? Como é que chega lá? Essa é a questão. Qual a forma explicada para isso? Aí nós observamos o seguinte: seja quando o ser a quem oramos atende o nosso apelo. Ora, o ser a quem oramos atende o nosso apelo. Ele vai atender? Vai depender do jeito que eu pedir. Ele vai atender, mas não às vezes da forma que eu acho. Porque eu pedi o meu jeito egoístico. De repente a análise espiritual é outra. Não, esse aí é um remédio dele. Não podemos tirar esse remédio ainda. Ele ainda precisa desse mecanismo. Vamos dar outra coisa para ele. Alguma coisa você vai ter. Nada é negado pela espiritualidade. Eles pensam muito em nós. Mas muitas das vezes o nosso pedido é muito material. O nosso pedido é muito terra. E os Espíritos sabem que nós estamos na terra, não é para ser da terra. Nós somos do mundo espiritual, nós estamos aqui para evoluir. A nossa passagem na terra é muito pequena. E às vezes os deslizes, as dores, as decepções são mecanismos importantíssimos para a nossa evolução. Porque o resultado de tudo isso é a evolução espiritual. É essa que nós devemos pensar. Nós estamos aqui por um pouco tempo. 50, 80, 70, 100 anos. É muito pouco tempo. Passa rápido. Então, todos nós que estamos aqui, estamos pensando dessa forma. Quando oramos, se ele atende o nosso apelo, atende. De alguma forma vai atender. E seja quando o nosso pensamento volta-se a ele. Nosso pensamento está com ele. Eleva-se a ele. Eu posso estar muito bem aqui pensando em Deus, pensando em Jesus. E ele está sabendo que eu estou pensando nele. Eu não preciso ficar falando palavras bonitas e tal. Só o fato de pensar que eu estou produzindo algo. Eu estou produzindo uma matéria mental que ela vai até o seu objetivo. Para se compreender tudo isso, para entender todas essas questões, é necessário imaginar. Nós temos que imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, todos mergulhados no fluido universal. A questão está toda no fluido universal. Porque o fluido universal, ele está aqui, está em todo o espaço. O que é estar em todo o espaço? No universo inteiro. É como se fosse um oceano, sabe? Como se fosse um lugar onde, se eu tenho água aqui, tem água ali, a água que liga a tudo. É o plasma, vamos dizer assim. Nós temos o plasma divino, o corpo nervoso do Criador, que está em toda parte. Tocou nesse corpo nervoso do Criador, ele estará nos percebendo. Opa, alguém me tocou. Saiu de mim alguma coisa. Assim, para a gente entender, claro.
Então Deus está em toda parte, ele é uma sensibilidade muito profunda que está muito íntimo em nós. E às vezes achamos que estamos muito longe dele. Não tem ninguém abandonado, não tem ninguém confinado em algum lugar que não seja lembrado. Com certeza, o nosso Criador sabe da nossa existência. Qualquer lugar que estivermos. Ah, mas o indivíduo que está lá no umbral está esquecido. Não, ele construiu esse sistema para ele. Então ele foi para o umbral porque ele merecia, de certa forma. Foi uma construção que ele teve. E esse umbral um dia vai ser desfeito de acordo com o pensamento dele. Haja visto que André Luiz, que estava no umbral 8 anos, o dia que ele resolveu fazer uma prece profundamente, o Clarencio abriu os braços e falou: meu irmão, por que você demorou a me encontrar? Demorou demais. Eu disse: não, nós estamos aí direto tentando te procurar. O problema é você que estava em outra conexão. Agora que você resolveu, você não achou. Então assim somos nós. Deus está na nossa porta toda hora. Só que os nossos pensamentos estão vagando por aí. E a gente não tem essa conexão com Deus. E esse fluido universal é a nossa ligação, então. O fluido universal é o condutor, por assim dizer. Quando eu penso, produzo a matéria mental, vem a vontade, impulsiona o fluido até chegar no meu destino. Isso é tudo imediato. Não é tempo da Terra, essas questões. Eu posso orar e um espírito estiver num outro planeta que ele vai perceber na hora a minha solicitação pelo fluido universal. Ele é o condutor, ele é o cabo, vamos dizer assim, para o nosso entendimento. Então, de acordo com o Evangelho, nessa questão do item 9, do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o capítulo Pedi e Obtereis, fala isso. Quem quiser depois estudar essas questões do fluido universal, é só procurar esse item. Está no Evangelho isso que nós estamos falando. Que o fluido universal é o condutor. O nosso pensamento, ele plasma nesse fluido universal e ele nos leva para onde precisarmos ir. A nossa mensagem, a solicitação. É por isso que quando oramos e quando sabemos essa veiculação toda, a nossa fé amplia, principalmente as pessoas com dificuldade de fé. Principalmente as pessoas que não estão acostumadas a orar. Ela precisa de um amuletozinho, precisa de alguma coisa. Ah, mas Kardec quis materializar então a prece? Não, isso é um processo científico, normal de veiculação, porque o pensamento é uma matéria que precisa de outra, que é o fluido universal, que também é matéria e que se liga a todos os planetas. É assim que os homens se comunicam. É assim que nós temos comunicação uns com os outros, é pelo fluido universal. Quando nós pensamos em alguém, em alguma pessoa por aí, quando eu emito uma mensagem para ela, ela vai, não é pelo WhatsApp, ela vai pelos fluidos. Quanto tempo nós temos aí? Acabou o tempo, tá vendo? E tem muita coisa para falar ainda, mas tudo bem. Vamos tentar resumir aqui, para a gente fechar o estudo, que nós gostaríamos de ter chegado no fluido universal. O assunto é longo, mas vocês vão estudar isso em casa, que eu tenho certeza que vocês vão achar muita coisa interessante, muita coisa bonita. Nós só queremos deixar uma mensagem assim. As pessoas que estão com a mente fraquinha, que estão com dificuldade de pensar, pelos problemas em casa, pelo desemprego, talvez pelas dificuldades financeiras aguçadas, os filhos, ou o esposo com a esposa, os problemas familiares, problema em cima de problema, né? E as pessoas têm dificuldade de orar, têm dificuldade de pensar. Mas como vou orar se eu não tenho força?
Está difícil de pensar, como é que eu vou orar? Aí, nesse caso, meus irmãos, Deus e os Espíritos superiores nos avalia exatamente pela nossa intenção. Faça a prece do jeito que você pode fazer. Pense em Deus, mesmo que você está pensando com dificuldade, mas faça esforço. Por esse grau de esforço seu, com muita intensidade, mesmo com dificuldade de orar, ele é detectado pela espiritualidade como um valor estrondoso. Deus não quer a perfeição de nós, porque nós somos imperfeitos. Ele entende as nossas imperfeições. E quando nós fazemos com entendimento e compreensão nesse sentido, podem ter certeza que a prece vai chegar onde precisa pelo fluido universal. Agora, as pessoas místicas que estão acostumadas a fazer orações, fazer a vida contemplativa, eles não têm dificuldade de orar, de ter fé. São pessoas que estão acostumadas a isso, então elas não precisam desse tipo de veiculação. Mas quem tem necessidade de aparatos mais concretos, vamos pensar nesse fluido universal e imaginar que ele está levando a nossa matéria mental para onde precisa, que é o nosso Criador. E assim nós vamos entender o que seja possível nesses processos todos. E nós vamos fechar aqui uma questão interessante. Finalzinho dessa lição, um pedacinho pequeno. O poder da prece está no pensamento. O poder da prece está no pensamento. E não depende nem de palavras, nem de lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em qualquer lugar, em qualquer hora, a sós ou em conjunto. A influência do lugar ou do tempo depende das circunstâncias que possam favorecer o recolhimento. A prece em comum, veja isso aqui, a prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que a fazem se associam de coração no mesmo pensamento que tem a mesma finalidade. Queridos irmãos, isso aqui que nós estamos falando, queremos deixar bem claro para vocês que a equipe do Neo e Amor está fazendo. Os nossos trabalhos mediúnicos não pararam. Não está presencial, mas não parou. Todos nós estamos em nossas casas reunindo os mesmos horários, cada um na sua cadeira, na sua casa, fazendo orações, vibrações, trabalhando com o WhatsApp, o grupo inteiro, se comunicando na nossa condição do WhatsApp, mas trabalhando com esse fluido universal. E depois do trabalho realizado, todo mundo, que maravilha, que beleza, todo mundo participou. Nós vibramos para um doente aqui, para outro ali. Nós pedimos para o fulano, para o Beltrano, elevamos o pensamento a Jesus. Todo mundo eleva na mesma hora. Isso é a ação da prece, é o conjunto das pessoas que estão fazendo a prece em comum. Todos juntos e reunidos. E nós temos alguns trabalhos na Casa Espírita Mediúnica que estão fazendo assim. Todos estão trabalhando, mais de 40 médiuns trabalhando nesse processo. Não paramos. Esses trabalhos aqui, os médiuns, todos estão em vibração com vocês na hora da nossa prece final, agora que nós vamos fazer. Eles estão trabalhando com a gente. Não estão aí no vídeo, mas estão com todos vocês de coração aberto. Esses médiuns estão vibrando e trabalhando no passe coletivo. E esse passe coletivo é ministrado por esse fluido universal que chega até vocês, que precisam do passe, que precisam de um alento, de um conforto espiritual. Então, acreditemos nisso que é muito importante, certo? Fica aí o nosso recado, o nosso apelo a vocês estudarem esse item 9 desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 27,
sobre a ação da prece e a transmissão do pensamento. Vejam vocês a importância do nosso pensamento em tudo na vida. Por isso que o nosso pensamento tem que ser sempre sadio. Cuidado com o que pensem. Pensemos coisas boas, porque nesse momento de pensar nós estamos emitindo para algum lugar. Isso é problema. Ou coisa boa. Depende do que pensamos. Correto? Muito obrigado. Então, nós agora vamos fazer a nossa prece final. Aqui está meu copinho de água. Se vocês tiverem a água para fluidificar, acho importantíssimo, porque essa água, ela, através desse fluido universal dos espíritos que vão na sua casa, fluidificar a sua água, se você tiver fé, acreditar e fazer o seu pedido, como nós falamos aqui na lição, com certeza, de acordo com a sua necessidade, eles vão fluidificar a sua água. Mas devemos ter fé e acreditar nisso. E um recadozinho. Na sexta-feira, nós temos um trabalho na Casa de Assistência Espiritual, Diálogo Fraterno. É um trabalho muito bonito, muito interessante, que tem ajudado muitas pessoas. Com esse afastamento presencial, ficou difícil de atender essas pessoas, mas nós achamos um jeitinho. Quem necessitar e precisar de ajuda espiritual, coloque no Instagram o seu nome, telefone, que vamos entrar em contato com você. Aí depois vamos explicar como é que funciona. Toda sexta-feira, os médiuns vão estar sintonizados com o trabalho para fazer o tratamento à distância. Vejam nossa evolução, nós estamos trabalhando à distância e fazendo o mesmo trabalho que a gente fazia lá no centro. Então não é porque tem uma pandemia nós vamos parar. Nós podemos e devemos parar nesse presencial, mas parar no sentido de não fazer nada, está errado. Nós podemos trabalhar mental, aí já não tem problema do vírus. Então vamos trabalhar muito, estamos trabalhando muito, os médios estão trabalhando, a casa está trabalhando. Vibrem conosco. E quem precisar, na sexta-feira, um dia especial de tratamento para quem precisa. Vai ter a prece final como tratamento, as pessoas vão conduzir. Só liguem no nosso canal na sexta-feira que vocês vão entender como é que funciona direitinho. Tá certo? Vamos orar agora e agradecer a Deus por tudo isso. Correto? Pensemos em Jesus novamente. Agradeçamos ao Pai Celestial por tantas bênçãos, por tanto amor, por tanta paz. Que os nossos lares possam ser recheados de luzes, de esperança, de equilíbrio, de entendimento e compreensão. Que estas águas possam ser frutificadas em nome de Jesus. Que eles possam buscar na fauna, na flora, em todos os recantos do universo, o elixir necessário espiritual e analisar cada um das suas necessidades e colocar o medicamento necessário a cada um. E através desse fluido universal tudo isso é possível. Vamos agradecer ao Pai e solicitar o passe. Que nesse instante as energias espirituais estão sendo derramadas na nossa aura, em todo o nosso sistema perispiritual. E de certa forma, o corpo sente, o corpo recebe, e assim a nossa alma elevada, nossa alma tranquila, possa seguir rumo afora, não só egoisticamente, mas distribuindo luzes às famílias que moram do nosso lado, as famílias que moram em outros países,
vamos fazer da nossa parte de ser um farol de luz, emitindo esses raios de bondade para todo o universo. É assim, Senhor, que nós te agradecemos por mais uma noite, por mais um momento de contato espiritual e por essa paz que está sempre nos nossos corações. Nosso muito obrigado, Jesus, pelo que estamos sentindo agora, com as energias restauradoras em todo o nosso sistema, mas repassemos. Não vamos guardar só para nós. Tem muitos irmãos precisando dela. Que Deus nos ampare, nos abençoe agora e sempre. Assim seja.